Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário MCHF11 da Mauá Capital. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui em segundo lugar na enquete de 2 semanas atrás. E daqui a pouco eu vou postar mais uma enquete para você vir aqui e votar para a gente decidir quais são os próximos fundos imobiliários que iremos fazer análise. E não esqueça, pessoal, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, que ela está recheada de conteúdo de qualidade para você. Aqui na nossa comunidade tem muita informação, não esqueça de sempre dar uma passadinha aqui. Então, vem comigo, vem! O MCHF11 está custando atualmente R$ 8,99. Nas últimas 52 semanas, teve uma mínima de R$ 8,43, não muito longe do valor que estamos agora, e uma máxima de R$ 10,20. O dividend yield nesses últimos 12 meses foram 14,68, um dividend yield muito top para fundo imobiliário. E a cota sofreu uma desvalorização de 11,43%. Nós verificamos aqui que o fundo, quando ele iniciou as negociações na bolsa, em julho de 2021, ele passou muito tempo mantendo esse valor na faixa de R$10. Era R$10 o tempo todo, ó, R$10 o tempo todo, R$10 o tempo todo, até mais ou menos aqui abril de 2022, quando ele começou a cair e entrou nessa zona de R$9. Ó, R$9, subiu um pouquinho, mas ainda continuou R$9, depois continuou baixando até que caiu nessa faixa de R$8, e foi nesse dia aqui, 21/12, naquela época que estava todo mundo caindo muito, fundo imobiliário, Fiagro, que ele bateu a mínima dele de R$8,43. A máxima foi aqui, né? Essa foi a máxima de um pouquinho mais de um ano, R$10,71. Essa foi a máxima nos últimos 12 meses, R$10,20, no dia 11 de março de 2022. A gente verifica que o valor patrimonial da cota é R$ 9,43. Ou seja, o P sobre VP é de apenas 0,95, ou seja, o fundo está com um desconto ou um deságio de 5%. Isso pode indicar que estamos num momento bom de compra. E lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem para comprar, nem para vender, nem uma ação, nem um Fiagro, nem um fundo imobiliário. Você vai pegar esses números que eu estou te passando, depois estudar, analisar, se aprofundar, e aí sim você vai decidir se compra ou não. O fundo tem atualmente 38.439 cotistas. O rendimento mensal médio dele nos últimos 2 anos é de praticamente 11 centavos. A liquidez média diária dele é boa, de praticamente 1.300.000, e você vê aqui que no mês de fevereiro o rendimento distribuído foi de 10 centavos por cota, o que deu um dividend yield do mês de 1,13. E esse mês já foi divulgado o rendimento do fundo. É porque não tem aqui, tá faltando no site do Status Invest. Foi exatamente 10 centavos, o que atualmente daria em termos de dividend yield, considerando o valor da cota atual, 1,11%, que eu fiz as contas aqui para passar para vocês. Vindo aqui para a distribuição mensal dele média, a gente verifica que em janeiro de 2022, ó, ele distribuiu 12 centavos, depois caiu para 11, aí 11 de novo, 11 de novo, 11 de novo, 11 de novo, subiu para 12, 12, aí 11 de novo, 11 de novo, 11 de novo, e ele foi caindo, né? Ele foi caindo, vocês viram que a cotação dele foi caindo nessa época aqui. 11 de novo, e caiu mais um pouquinho ainda, para 10, e agora 10 de novo. Ou seja, o rendimento ainda tá muito bom. Você tá vendo que tá acima de 1%, e para fundo imobiliário, mas acima de 1% ainda é um rendimento muito bom. Então a gente verifica aqui que o fundo, ele sofreu uma queda nos rendimentos. E isso provavelmente que puxou o valor da cota para baixo de R$9. Porque antigamente, como a gente viu, ele ficava sempre estável na faixa de 10. Vindo aqui para o site do Investidor 10, a gente vê que a razão social do fundo é Mauá Capital Hedge Fundo de investimento imobiliário. E ele é considerado aqui um fundo de fundos, mas na prática ele é MCHF, ou HF é de Hedge Fund. Hedge Fund é um fundo de imobiliário que se protege, digamos assim. É o que o pessoal chama de fundo multimercados, fundo de multi-estratégias, e ele, ou seja, ele não é um fundo de fundos. O que seria um fundo de fundos, para quem não sabe? Aquele fundo que investe exclusivamente em outros fundos. Não é o caso do MCHF, a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório dele, com mais precisão. Aqui está mostrando que a taxa de administração é 0,95,
5, e é isso mesmo que a gente vai ver lá no relatório. Aqui está dizendo que tem 30.313 cotistas, eu acho que é um número um pouco diferente do que a gente viu lá no Status Invest. O valor da cota patrimonial R$ 9,51, e a gente vê que o valor patrimonial do fundo é apenas 307 milhões, ou seja, ele é um fundo pequeno. Basicamente é um fundo pequeno, porque fundos grandes imobiliários estão de 2 bilhões acima. Então, o que eu considero fundo médio é mais ou menos 1 bilhão. Abaixo de 500 milhões para mim é fundo pequeno. Então, 300 milhões é um fundo pequeno ele. Mas ele também, a gente sabe que ele não é muito antigo. Ele basicamente está completando 2 anos na bolsa. Comparando o MCHF com os principais índices da bolsa, a gente vê que nos últimos 2 anos ele valorizou mais do que os demais índices. Ele valorizou 11,96%, enquanto o IBOV desvalorizou 9,88%, o SMLL desvalorizou 30,63%, o IFIX 1,71%, o IDIV 10,30%, mas foi valorização, e o IVBB também desvalorizou 5,89%. Vindo aqui para o relatório gerencial mais recente que foi lançado, que é exatamente o do mês passado, de fevereiro, a gente verifica aqui que o número de cotistas era 38.430, mostra que o patrimônio líquido era realmente 304.477.000 e o valor patrimonial da cota R$ 9,42, com uma liquidez diária de 1,1 milhão. O valor de mercado da cota era 8,63 e o dividendo distribuído foi de 10 centavos por cota. E naquele momento, o P sobre VP era de 0,92. A gente viu que agora o P sobre VP atual está um pouquinho maior. Exatamente porque no momento estava uma cota só de 8,63. Agora a gente viu que o valor da cota está 8,99. Já subiu o valor da cota, então o P sobre VP aumentou. E o valor anualizado do dividend yield naquele momento era de 14,8%, que é um dividend yield muito bom. A gente vê que o IPO desse fundo foi em 1º de julho de 2021. Na realidade, ele nem completou 2 anos. Ele ainda vai completar daqui a cerca de 4 meses, 2 anos. O gestor é a Mauá Capital. A gente vê que a taxa de gestão é 0,77 e a taxa de administração é 0,18. Somando dá 0,95, como a gente já viu. Existe também uma taxa de performance que é 20% do que exceder a variação do IFIX. Interessante que aqui não fala qual é o administrador, mas eu li em algum lugar que é o BTG Pactual. Deixa eu confirmar aqui. Tá aqui no Status Invest mostrando que o administrador é o BTG Pactual. No comentário do gestor, achei interessante mostrar isso para vocês. O MCHF não sofreu alterações durante o mês de janeiro em relação ao portfólio dele. O guidance de dividendos, como a de maioria das operações investidas pelo MCHF são originadas e estruturadas pela própria Mauá Capital, ou seja, metade dos ativos tem o dedo da Mauá Capital, metade. E aí eles chamam de ativos estruturados. Como tem esse detalhe, que a maioria dos próprios ativos que o fundo investe é em ativos da própria gestora, então ele diz que consegue fazer projeções dos rendimentos durante os meses até junho de 2023 vão variar entre 9 centavos e 11 centavos. E ele diz o seguinte: a taxa média da carteira é de IPCA mais 11% ao ano. Nos estruturados, que são exatamente aqueles fundos que têm o dedo da Mauá, a taxa é de IPCA mais 12,9% ao ano e está investido 149 milhões. Como a gente já viu que o fundo tem pouco mais de 300 milhões de patrimônio, ou seja, é praticamente a metade do fundo é nesses ativos estruturados. Os ativos de crédito, ele tem 25% dos ativos em CRIs. Desses ativos de crédito, a taxa é IPCA mais 10,8% e tem 79, quase 80 milhões alocados nesses CRIs. E os fundos líquidos, que aí sim são outros fundos imobiliários, são cerca de 25% do restante do patrimônio, a taxa é de 12,09% ao ano e são 72 milhões, o que dá, em média, esse valor aqui de IPCA mais 11% ao ano. Aqui mostra o portfólio do MCHF. E a gente verifica que aqui estão os ativos estruturados. MCHY11, que é da Mauá, Mauá Prop, da Mauá também, Mauá Renda Urbana, não preciso dizer de quem é, né? Mauá também, o MMPD 11, também da Mauá. E esses são os ativos que eles chamam de ativos estruturados. Aqui vemos a lista de fundos imobiliários, e aqui tem os fundos imobiliários de papel, o que ele coloca CRI do lado, e os fundos imobiliários de tijolos, que ele bota tijolo do lado. E também tem os créditos, né, que ele chama. Esses créditos são exatamente os CRIs. Aqui do lado ele coloca o valor investido em cada um desses ativos e também coloca o percentual em relação ao PL e as taxas aqui do lado.
lado. E a gente conclui o portfólio do MCHF aqui desse lado. Aí ele coloca mais alguns fundos imobiliários que ele tem na carteira e mais um estruturado que também é da Mauá, né? Esse Blue Cap e mais um CRI. Aqui, pessoal, você pode dar uma pausa e dar uma lidinha. Eu vou dar uma passadinha rapidinho para vocês olharem. Esses são os ativos estruturados, o detalhamento de cada um dos ativos estruturados e mais detalhes aqui embaixo dos valores e tudo mais. Ativos de crédito e uma lista dos fundos imobiliários que o MCHF investe. A gente vê que a maioria são de recebíveis imobiliários, são os fundos de papéis. Aí ele também investe em fundos imobiliários de lajes corporativas, nos híbridos, renda urbana e logísticos, além de uma pequena fatia em shoppings. Aqui está a lista dos fundos imobiliários e os seus respectivos percentuais de investimento do fundo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, meu amigo. Se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. Isso aí, valeu, até a próxima e fui!